Sejam muito bem-vindos ao SexyCast. Eu sou a Aline Jones, a host desse projeto, e eu espero que a jornada do convidado sirva de inspiração para a jornada de vocês. E hoje eu tô com uma convidada, que é uma atriz maravilhosa. Ela já fez mais de 30 projetos. Ela já passou pela Globo, pela Record, pela Fox, pela GNT, já fez inúmeras personagens em inúmeras novelas. Provavelmente vocês a conhecem. Ela também ganhou o prêmio de melhor atriz pelo filme O Crime da Gávea. E ela é minha amiga. Eu quero dar as boas-vindas pra ela, Aline Fanju. Obrigada. E aí, Xará? Xará! Finalmente a gente conseguiu! Gente, que novela foi marcar esse encontro. Isso foi uma novela. Foi. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, eu que agradeço, gente. Obrigada mesmo. E eu já vou, assim, ó, chegar rasgando. Vai chegar. Eu quero, assim, ó, eu quero saber quem era a Aline antes de ser atriz e o que ela sonhava ser. Uau! É difícil essa pergunta, porque eu decidi que eu ia ser atriz faz bastante tempo. Desde a minha pré-adolescência. Eu sempre curti muito teatro, mas eu morava no interior de São Paulo. Mas eu tenho um irmão que mora aqui no Rio e que era ator e diretor na época, o Rogério. E ele me levava pra assistir, não só pra assistir, mas pra ficar com ele na coxia. Eu ouvia nos ensaios e aquilo realmente me encantava. E aí, com 12 anos, eu comecei a fazer teatro no colégio que eu estudava. Ele tinha um patrocínio para um grupo de teatro com uma estrutura. Eu tinha uma estrutura nesse grupo que era amador, estudantil. A gente tinha um anfiteatro onde a gente ensaiava, que era a nossa sede. Eu falo, gente, eu nunca mais tive essa estrutura, né? Foi, assim, um grande combo do que seria o ideal. E a partir daí, eu fui. Que aí eu fiquei nesse grupo 6 anos, depois eu decidi prestar mesmo, né? Mas você chegou a sonhar em ser outra coisa? Não cheguei. Eu pensei, na verdade eu paralelei, porque eu gosto muito de escrever, né? Gosto muito de escrever. E eu decidi, eu fiquei em dúvida quando foi na hora de prestar mesmo, que bate uma... Ai, será que é isso mesmo? Será que eu estou fantasiando? Né? Porque as pessoas também colocam muito isso na nossa cabeça. Ai, mas você faz teatro é um hobby, não é não? Eu falei, será? Ali na hora de prestar vestibular, meu colégio tinha muito essa pegada de números. Ah, tantos passaram na USP, tantos passaram, não sei lá onde. E aí eu falei, talvez eu preste jornalismo, então, que é uma coisa que eu vou gostar de ser também. E cheguei a prestar. Prestei a Casper Líbero até. E aí, passei ali numa primeira fase, mas também depois eu realmente resolvi fazer teatro. E pelo teu irmão fazer teatro, você teve apoio da família? Tive. Não, esse apoio, ele foi impressionante. Quando eu estava paralelando, né, inclusive, que eu falei, eu não sei se eu será? E meu pai, que não tem absolutamente nada a ver com o meio artístico, ele era engenheiro químico, ele está aposentado. Ele falou, não, filha, você vai fazer o que você gosta. Porque a gente só vai ter sucesso se a gente fizer o que a gente gosta, né? O que a gente acredita, ao menos, né? O que está dentro dos nossos objetivos, né? Que lindo. Foi importante para mim. É bonito ter essa rede de pessoas que estão não pensando em o que o mundo precisa, o que vai dar, porque muitas vezes os pais são movidos pela eletrificação da segurança, que a gente diz que preciso me assegurar que meu filho vai ter uma oportunidade, vai ter uma vida financeira estável, e aí no momento que a gente escolhe ser atriz, é um momento onde os pais compram contigo o entendimento de uma carreira que pode dar muito certo, mas também pode ficar nesse lugar de um grande sonho que não amadurece nunca, né? E tem uma... E no Brasil, né? No Brasil a gente realmente... tem esse lugar da não valorização da cultura, né? Então, a nossa criação, né? Como em sociedade mesmo, né? Mora nesse lugar também sobre a cultura, né? Não coloca ali no horizontal como outras profissões e outras coisas importantes, né? Para a nossa sociedade, que a cultura faz parte da nossa educação, deveria fazer, né? Mas aí no Brasil tem essa... Não só na valorização, como ultimamente a vilanização mesmo. Então, assim, eu acho essa insegurança dos pais, ai meu Deus, né, eu tô aqui para prover o futuro dela, mas e aí? Daqui a pouco eu vou faltar. E aí? Ela vai ficar nessa? Eu entendo, mas eles super me apoiaram. E você se formou em teatro e eu queria saber como foi esse salto pro audiovisual. O que você estava ali nesse anfiteatro, como você chegou ao audiovisual?
Cara, porque aí eu tava em Ribeirão, aí depois eu me mudei pra São Paulo, aí depois eu vim pro Rio, né? É, teve um episódio já, quando eu tava em Ribeirão, até porque meu irmão já morava aqui no Rio. E ele soube de um teste que ia acontecer, e ele falou, vamos fazer gravar um vídeo, que eu vou te apresentar. Ele conhecia algumas pessoas e tal. E aí ele levou o vídeo do teste que a gente fez, e as pessoas gostaram e tal, e teve essa conversa, que foi meu primeiro contato, assim, né? Só que eu tinha 16 anos, eu ainda morava em Ribeirão, e eu, nossa, será? Fiquei um tanto quanto meio insegura, aí meus pais também inseguros, mas foi o primeiro gostinho, assim, do que poderia vir a acontecer. E aí eu me mudei pro Rio, depois de São Paulo, e vim pra cá. E aí eu tava fazendo um curso, e o Antônio Amâncio, que era quem dava esse curso, que depois virou até meu empresário um tempo. Eu adoro ele também. Ele era dono dessa escola, que virou depois, inclusive, Artes Cênicas, né? A agência. Ele falou, vamos fazer aqui uma amostragem. E aí eu fiz o meu primeiro teste, que eu não passei, mas aí seguiu. Você fez também Oficina da Globo. Fiz. Queria que tu explicasse pra galera o que era a Oficina e o que você aprendeu lá. A Oficina é uma iniciativa muito bacana, assim, lá da Globo, que é como se fosse uma formação mesmo, né? Nele você entra em contato com textos, né, importantes de teatro, que essa formação do teatro eu acho, para mim foi muito importante, eu acho muito importante, porque ela traz esse embasamento, né, dos textos, dos dramaturgos, né, então você faz, muitas das pessoas eu fazia teatro há mais tempo, mas a gente muito jovem, né, então muito dos atores ali era a primeira vez que estavam entrando em contato com isso, né, com textos, com trabalhos de corpo, tinha Ana Kifuri, tinha uma galera muito bacana mesmo, né? Então, mitologia grega, e eu acho porque eu acho que hoje, eu acho que tá tudo muito volátil, assim, nesse lugar. Eu acho que a gente entrou numa cultura da celebridade, porque o que a gente tem que entender é que é o nosso ofício, né? Então, Precisa de um treinamento. A gente tem que se aperfeiçoar, assim como em todas as profissões, né? Não é só sobre, vim aqui, eu tenho uma memória boa, vou dar um texto e foi. E como que você faz o teu treinamento? Como tu tá todo dia se aperfeiçoando, assim? O que tu escolhe pra fazer? Eu acho que coisas, assim, que a gente já pode fazer de cara que eu faço, né? A gente tem que ler muito, não tem como. O ator tem que ler muito, assim, e coisas variadas, né? E não só, digo, dramaturgia, né? De teatro, a gente tem que ler muito. Porque o ator, ele pode ser muitas coisas, né? Então, né, os personagens. Então, ele tem que estar com esse aperfeiçoamento em dia. É sempre referência, sempre faz parte da sua bagagem, do seu leque de possibilidades. Eu vejo muito filme e muita série, mas com o olhar de quem... né, de quem tá... Isso é maravilhoso. É aquela hora que você fala assim, cara, eu vejo isso todo o tempo. Com que frequência? Todo o tempo. Eu não vejo mais um filme, uma série, sem pensar em quais são as estratégias que aquele ator tá escolhendo pra fazer aquela pessoa, que é uma pessoa que existe, que tá no mundo real, né? Não, é brilhante, né? Observar um ator mesmo que né, que eu costumo falar, nossa, esse aí me sequestrou, que é isso, né? Te sugar, você fala, nossa, quais são as escolhas dele, os tempos, né? E junto com o roteiro, que você fala, até onde isso aqui foi uma escolha do ator, até onde também o roteiro, né? Que fica tudo muito misturadinho, né? Muito bonito. Quem são os atores que te sequestraram? Que aqui no Sex Campus a gente fala que é os que eletrificam, né? Quem são as tuas inspirações? Que você fala, eu gosto muito das escolhas desses atores. A Olivia Colman. A Olivia, sabe, que fez A Filha Perdida? Aham. É Colman, gente, eu posso estar De pronúncia eu não ela sei. E Meryl Streep, que eu acho assim... Sério. Eu até uso isso. Eu uso isso quando eu tenho uma cena muito, muito difícil. Eu falo, ai meu Deus, aqui eu precisava
Eu precisava ser a Meryl Streep. Ai, gente, como eu resolvo isso? Mary! Eu vou cansar aqui. Ajuda dos universitários, bem que ela podia estar lá assim. Aline, acho que você devia fazer desse jeito, vai por esse caminho. Isso, eu fico, ai, meu Deus, aqui eu precisava alcançar aqui a Meryl Streep. Ai, gente. Não, olha. E essas pessoas, elas te inspiram pelo trabalho em si, né? A manufatura da interpretação, ou também tem algo relacionado ao impacto delas como atrizes? Agora com as redes sociais, a gente tá ali em contato com o que elas fazem. Tem alguns atores que você também fala assim, eu gosto desse ator não pelo trabalho dele em si, mas por quem ele é na vida. Tem algumas pessoas que tu sente que tu não segue só pelo trabalho, Sim. mas por quem elas são? Ah, muito. Isso muito. A Mary é uma, né? Ela se posiciona... Ai, e Cate Blanchett, né, gente? Que ela realmente ela alcança um nível que você fala, cara, não há limites, né? Não há limites para ela, né? Meu Deus. E aí eu a admiro muito, porque sempre quando ela vai falar de um trabalho, ela dá conta de explicar pra gente a preparação toda que ela fez para É claro que a gente está falando, eu tô aqui falando de atrizes que também tem um respaldo ali, né? De uma produção, tem tempo, existe uma disponibilidade também, um mercado que entende como essa preparação ela é importante, né? Às vezes aqui no Brasil é tudo muito para ontem, né? Então a gente não tem nem tanto tempo para se preparar caso seja uma coisa que exija, que esteja muito, né, distante, né, da nossa realidade, e também às vezes não tem o dinheiro e tal. Fui ver esse último filme da Kate. Como é que é o nome, gente? É a Tar. Uhum. Que ela faz uma maestra e tal. Uma coisa impressionante. A primeira coisa do filme, na verdade, ao contrário, isso já impacta, né? Como também as escolhas de quem tá ali produzindo o filme também impactam. Você falou, opa, vem alguma coisa especial aqui. A primeira coisa do filme já são os créditos. A gente fica um tempão assistindo os créditos antes de começar o filme. Aquilo que a gente vê geralmente no final é no começo. Aí você... Gente! Uou! Né? Uhum. E aí vem ali o tanto de profissionais para preparação dela. Já. E você fala assim, cara, isso aqui faz muito sentido. E eu te pergunto, Uhum. porque você falou assim, cara, já impacta, né? Então Uhum. eles já eletrificam, eletrificam a curiosidade, que é esse momento onde você fala assim, eu estava esperando começar de um jeito, que é o jeito que todo mundo começa, e de repente vocês me surpreenderam com os créditos. Esse impacto inicial é algo que a gente tem como pessoas, como atrizes também. Então, aqui a gente fala que é o nosso sexy energy, né? A gente tem um lugar nosso que é esse primeiro impacto que tu já sabe que, como esse filme. Nossa, existe aqui uma escolha por me surpreender nesse lugar. Que eu acho até, inclusive, que tem um viés super político de quem são as pessoas que fizeram isso acontecer. Porque, em geral, a gente levanta e vai embora e foda-se se precisou de todos esses profissionais pra fazer esse filme acontecer. Nesse sentido, eu queria trazer um pouco você como atriz, né? E qual é o impacto que você sente como Aline, como atriz? O que te faz, por exemplo, se destacar? Quando um produtor de elenco pensa em você, um diretor de elenco, o que você sente que chega primeiro quando a gente fala Aline Fanju? Cara, eu acho que é a minha personalidade, que eu de fato tenho uma personalidade muito forte. Mas eu acho, porque tem isso também, né? Cada personagem ele tem uma temperatura, né? Então, uma coisa que a gente tem que pensar que eu penso, né? Qual é a emoção desse personagem? Que emoção você quer passar com esse personagem? É o quê? É paixão? É uma militância? É empatia? Então, eu sempre tento entender primeiro a emoção desse personagem, qual é a temperatura desse personagem para trabalhar nessa temperatura, nessa emoção. E que temperatura tu tem na vida que as pessoas falam? Ela tem essas temperaturas, então ela poderia fazer esse tipo de personagem. Como que você se vê nesse lugar? Eu
eu acho que é uma temperatura alta. Pra começar, tá calor. Pra começar... Eu acho que é assim. Eu acho que sim. Eu acho que eu tenho esse lugar da paixão. Eu acho que a minha emoção é a paixão. Então, Tá. quando eu falo com alguma coisa, quando eu vou defender alguma coisa, quando eu vou realmente falar sobre um assunto que me importa, que me é caro, que me é importante, quando eu tô apaixonada, no trabalho, nas minhas relações pessoais, de trabalho, eu acho que eu tenho sempre essa temperatura alta do apaixonamento, sabe? Tem uma intensidade. Tenho. E aí, a intensidade, ela pode estar em várias... Olha, me babei. Calma. A intensidade, eu tô salivando. A intensidade, ela pode... Cortar isso. É porque eu ia falar da luxúria. Sim. Que eu ia falar. Você acha, por exemplo, que a intensidade tá num lugar de sedução, de luxúria? Você é uma mulher voluptuosa? Ou a tua intensidade tá na ira? Porque tem muitas pessoas que, quando elas vão defender o ponto de vista delas, elas precisam desse lugar de... isso é o meu inimigo, colocam essa intensidade na ira, na luxúria, às vezes é uma intensidade também na vaidade, nesse entendimento de se inflar, assim, pro mundo, ou uma intensidade de liberdade. Aonde tu acha que mora, pensando até nos 14 itens, aonde você acha que mora a tua intensidade? Tem ira, tem luxúria, tem liberdade, porque também tem essa coisa de... Eu sou muito assim, de... Quero ser livre, e pra mim é muito importante lutar por esse lugar. Eu sou intensa na liberdade. Onde você se veio nessas coisas que eu falo, por exemplo, ganância, luxúria. Luxúria é algo que a gente tá sempre flertando, né? Justamente, porque somos atrizes também, a gente tá sempre nesse processo de... Faz parte do nosso jogo, né? Faz? Eu acho. Faz parte do nosso jogo a sedução, né? A gente, de uma maneira ou outra, a gente tá sempre seduzindo, né? Como atrizes mesmo, como atores também, como, né? A gente tá aqui... Né, quando eu falo, nossa, esse ator me sequestrou, é isso, e não exatamente só no erotismo, né? Mas existe um lugar ali de sedução de quem tá te hipnotizando, né? Tipo, vem pra mim, né? Existe uma sedução que não é erótica? Eu acho que existe. Mas aí, eu acho que pode porque em todos esses, né, dos itens que você foi falando, eu falo, sim, assim. Esse também. Esse aí também. Esse. Então, acho que é uma mistura de tudo, né? Eu me vejo muito na luxúria. E eu acho que também tem fases da vida, né? Eu já estive muito mais trabalhada na luxúria do que eu tô até agora. Inclusive, até nas minhas relações afetivas, pessoais, né? Acho que quando a gente é mais jovem, a gente... até tem mais isso, a gente fica testando até o nosso poder, né? Mais, né? De sedução. Então, um lugar mais colocado que a gente já entendo também qual é o meu ponto forte. Aqui eu já entendo como é a minha estratégia. Mas eu acho que eu fico... A ira também, porque eu acho que ela há de ter. Eu acho que, obviamente, todas essas medidas, em medidas diferentes, essa mistura, eu acho que é importante. Eu acho que a ira tem que ter. Eu acho que a gente tem que ter uma pata mais forte também, do tipo assim, opa... que isso aqui é muito caro pra mim, então eu vou batalhar por isso. Eu acho que a raiva, né, porque uma coisa que a gente fala pra criança, eu sou mãe da Tereza, né, ela tem 4 anos e meio e tal, e a criança, ela não tem contorno, né, então ela tá sentindo uma coisa, vai pra fora de uma maneira desmedida, né, então a raiva, né, e uma coisa que a gente entende que a gente precisa falar pra criança, ela não pode abafar a raiva que ela tá sentindo, a raiva é importante. Pessoas que tiveram a sua raiva abafada na vida são pessoas, inclusive, oprimidas ou colocam a raiva em lugares que aí sim pode ir para uma violência, algum lugar que fez uma curva, mas ela sai, ela uma hora vai, né? Então, assim, vamos trabalhar como é que a gente canaliza essa raiva para o lugar certo, para a criança. Eu acho que pra gente. Sim, é isso que a gente faz quando a gente fala dos 7 pecados, quando a gente fala das 7 sensações da criança interior. A raiva,
ela é algo que é basal do ser humano, animal, seja adulto, seja criança. Então tem sensações que são animais, que são da nossa infância. Sim. E essas sensações a gente carrega e negar elas. Às vezes, eu não posso sentir raiva, eu também não posso sentir inveja, eu também não posso ser... Se eu for muito ambiciosa, é ganância. Se eu me inflar, é vaidade. Quando você fica num lugar que você fica tentando ser sobre-humano. Isso, gente. E aí, há um processo que é acolher, é o que a gente fala aqui, acolhe isso. E entende que isso pode te levar para lugares bons e para lugares ruins. Claro. Ponto. Depende da medida e da luz que você coloca e de como você emprega, né? Cada coisa dessa também, né? Teve algo que você falou que eu pensei, que durante muito tempo eu entendi que nós atores, parte do nosso ofício é seduzir, né? Porque é chamar a atenção. A gente aprende isso, né? Sim. Como eu faço com que essas pessoas me olhem e retenham a atenção em mim. Nós temos muitos dos nossos alunos que não são atores ou artistas, mas estão no meio digital e com o Instagram, com o YouTube, também estão tentando reter atenção. Como eu sou interessante, como eu eletrifico, né? O que você poderia dizer para essas pessoas que estão agora pegando um celular e falando, eu preciso ser interessante, eu preciso me destacar no meio da multidão, eu preciso fazer com que as pessoas fixem a atenção em mim. Eu preciso sequestrar as pessoas. Como é isso pra ti? Como tu acha que essa pessoa pode fazer esse caminho? Cara, eu acho que uma coisa que eu falei aqui também, que eu acho que é muito importante, a gente pensar não só na cena, nós atrizes pensamos muito, mas é como a gente quer se apresentar para o mundo e que emoção a gente quer passar. Né? No Instagram, então, né, que a gente quer imprimir ali uma marca pessoal, uma marca, né, da nossa empresa, embora hoje esteja tudo muito, né, linkado, né? Né? As pessoas, inclusive, se interessam por marcas e empresas, mas elas querem muito saber quem são as pessoas que estão por trás, o que elas pensam, qual o posicionamento delas no mundo. Então, acho que hoje em dia, cada vez mais está mais linkado. Mas pensar nessa emoção que ela quer passar. Eu fiz um curso uma vez... de uma preparadora, um preparador, o Milevix, que ele falou assim... eu também fiz. Você vê isso? E ele falava assim, uma coisa que ele falava era... Cara, você pega a atenção pra você nos primeiros segundos. A emoção, ela é muito subjetiva, né? Então, assim, você tá no seu Instagram... E você tá no story, você precisa chamar a atenção, ou você vai fazer um post, ou é um vídeo. São os primeiros segundos que vão fazer que essa pessoa fique e te assista, ou ela passe. Então, o importante são esses primeiros segundos e que emoção você vai passar, e do que exatamente você quer falar, e pensar mesmo em como... E assim... A gente fala muito de Instagram hoje e tem uma coisa... porque é isso que engaja. Porque é isso... Nada engaja mais do que você ser respeitoso e honesto com quem você é. E aí isso não quer dizer que você tem que colocar lá todo da sua vida. Não. É o recorte do que você quer apresentar. Mas quem você é. Quem você é. Da maneira que você é. Porque daqui a pouco passa o que você acha que engaja. Porque muda o tempo todo. E aí você vai ficar perdido. E quem é a Aline? Quando você fez isso aqui, eu falei, lá vem ela. Eu não fiz nada, foi você que foi se encurralando. Você tem que ser quem você é. Quem é a Aline? E aí eu falo quem é a Aline num plano filosófico. Sim. Obviamente isso aqui é um recorte de quem tu é. Mas quem é a Aline... Também na prática, quando você posta uma foto, que foto você posta, por que você posta, ou é mais olelê, olalá, você pensa numa legenda, tá ali tua família, tá ali teu trabalho, quem é a Aline, num plano filosófico, mas também num plano prático desse recorte. Sim. Olha, uau, difícil essa, né? Mas, durante muito tempo, eu não pensei mesmo sobre... o que eu postava ou deixava de postar no sentido estratégico, né? Agora, eu sempre pensei no que eu vou postar, no sentido de se aquilo realmente me representava e sempre muito comprometida
com o que eu acredito, com a minha militância, as minhas militâncias, em não ser irresponsável com a minha audiência, no sentido de incentivar pessoas a fazerem coisas que... a valorizarem coisas em que eu não acredito. Então, eu sempre penso... Eu tô incentivando aqui pessoas a valorizarem num lugar ruim a estética. Eu tô sendo desrespeitosa com os corpos plurais e diversos. Eu vou ser excludente de alguma maneira. Sabe? No sentido de essa responsabilidade social que eu acho que no macro e no micro todos somos, porque influenciadores somos todos, né? Dentro, né, pessoas mais e pessoas num espaço menor ali, no seu círculo, né? Na sua bolha. Então, esse comprometimento eu sempre tive. E tenho. Agora, quem sou eu no filosófico? Vamos precisar de 4 horas, Aline. A gente tem. Né? Tá com tempo? Não, isso que você falou agora só me trouxe um lugar que... A gente fala muito que o que não é bom é você estar num lugar de agradar todo mundo o tempo todo. Esse lugar é chato, esse lugar não funciona e não vai reter atenção. Não. Se posicionar é algo que eletrifica. Sim. Quando você fala, eu me preocupo em não falar coisas e me preocupo em não ser excludente, de certa forma, não é agradar, mas é se preocupar com o outro no momento em que é importante que você coexista com... Eu preciso me preocupar com o que eu estou falando, mas também preciso eletrificar num posicionamento. Você acha que essas duas coisas não há uma contradição nelas? Como eu me... Em alguma instância, a minha pergunta é... Tu acha que ficar pensando em o que todo mundo vai pensar não é um problema na hora de se posicionar? Sim, mas aí a minha colocação é, eu não tô preocupada com o julgamento no sentido, será que um grupo, no sentido de, será que vão me julgar ou não vão gostar disso que eu tô falando? Aí eu acho que o que eu tô falando é justamente sobre as minhas militâncias, né? No sentido de, eu milito, digamos, na minha vida, né? Aí eu tô falando na minha vida, né? Ela não é a cor mais forte do meu Instagram. Mas na minha vida, eu milito contra o racismo, contra o machismo, contra o capacitismo. Então, dizer isso já é sobre quem eu sou. Então, essa minha preocupação é... Eu preciso ser exatamente quem eu sou, mas sempre preocupada com a minha responsabilidade social, que eu acho que é responsabilidade social. Não é sobre, vou fazer esse vídeo aqui, será que as pessoas vão gostar? Não vão? Agora, se eu vou militar politicamente, é óbvio que pessoas que pensam diferente de mim, elas não vão gostar. Mas não é sobre isso que eu tô falando, né? Se eu realmente acredito num posicionamento... Né, se eu me posiciono, que é uma das coisas que eu mais tenho me posicionado também, né, de militâncias, contra o machismo, e aí envolve também o machismo da sociedade, do mercado, e que para mulheres mães ela fica até mais complicado. Então, é óbvio que vai ter muita adesão e vai trazer muita gente, mas é óbvio que vai ter uma parte grande da sociedade que, primeiro, não vai se identificar porque a sociedade acha que maternidade é um nicho, né, o que é um grande erro, né? Você nasceu da onde? Você nasceu da chocadeira? Não, mamãe, né? Você também. Então, assim, é um assunto do mundo, de todo mundo. É uma coisa que a gente precisa pensar, né? Uma criança bem cuidada pela sociedade tem uma mãe também que foi acolhida e tal. Então, faz parte dos meus posicionamentos me colocar nesse lugar. Agora, de fato... Não adianta numa rede você querer falar de todos os assuntos. É óbvio que todas as fatias da sua vida, isso estamos falando de marca pessoal, né? Não estou falando nem da sua empresa, né? Mas o seu Instagram, né, que tem ali a sua marca pessoal, não adianta você falar de todos os assuntos, sendo eles a tinta mais forte. Porque rede social você ser
comprometido e honesto com a sua audiência. Então, não adianta você prometer alguma coisa e não ter uma assiduidade. Rede social é assiduidade, é comprometimento, é rotina no sentido de uma organização mesmo, para aquilo realmente fluir. Para que você possa construir um público, Isso, né? é. Porque se você, tô aqui pensando em fazer uma... Aí você faz você fiz um vídeo aqui e vai postar de novo. Aí não funciona. Isso Aí isso não vai engajar, não vai funcionar. E tu tem uma estratégia que tu cativa o público? Assim, você, Aline, fala, eu gosto de cativar meu público por esse caminho. Pois é, eu tinha que ter mais. Sendo bem honesta, a gente pode ser honesto? Não tem ninguém que cuida das tuas redes, é você mesma? Eu mesma. Tá, e tu nunca teve? Sempre foi você? Sempre fui eu. E eu tinha que ter mais. Eu achei interessante esse lugar que você trouxe de a diferença entre agradar todo mundo e ser responsável com as pessoas que você tem vínculo, com o grupo de pessoas que você tem vínculo. Porque eu posso estar me preocupando em não ser racista, homofóbica ou machista. Eu posso me preocupar com essas pautas, não porque eu quero agradar as pessoas dessas pautas, mas porque essas pautas são importantes para mim. Então essa é a diferença de eu me posicionar pensando nos outros, do que eu me posicionar com medo de não agradar. Mas será que fulano vai estar? Mas será que vão gostar de mim? Existe uma grande diferença aí. E quando eu falo, dentro da sua escolha, né, de vetor, eu não tô falando que dentro da minha escolha, eu não tô falando que, quando eu digo que eu me preocupo, e aí eu falo muito da responsabilidade social, porque eu acho que as pessoas são muito irresponsáveis, isso não quer dizer que você tenha que postar sobre isso, não quer dizer que eu tenha que postar sobre isso, mas dentro da minha postagem, dentro do vetor que eu elegi, que eu elenquei, de que maneira que eu faço isso sem violar essas coisas que eu acho importantes, né? Então, não quer dizer que esse post é sobre essas coisas. É isso, mas... Quero fazer uma outra pergunta que é... Você trabalha em novelas porque você quer ou é onde surgiu mais oportunidades? Não. Na verdade, assim, quando eu fazia teatro, eu tinha aquele preconceito até, do tipo, não vou fazer televisão... É uma bobagem isso, eu julgava um produto menor, né? Eu era muito ratinha de teatro, né? E eu fiz muito teatro, eu amo fazer teatro, porque pra mim é como voltar pra casa mesmo. É a minha história, o começo da minha história, assim, a minha formação, né? Mas quando eu comecei a fazer novela, eu falei, gente, isso aqui é difícil de fazer, na verdade. Televisão é muito difícil. E eu amo fazer televisão. Eu amo fazer audiovisual, eu amo fazer... Amo mesmo. Acho uma delícia, acho super difícil. Quem assiste não consegue alcançar o quão difícil é, o tamanho da engrenagem e da nossa organização, da decupagem que há de ter, né? Que a gente grava coisas misturadas num ritmo aceleradíssimo e tem que acessar lugares, emoções e organizar a continuidade de emoções e ganchos, e é muito difícil. Para muitas atrizes, o auge era trabalhar na Globo. Sim. Ainda é? Eu acho que a Globo ainda é, né, a mídia é o veículo de maior alcance, né? Mas eu, sinceramente, acho que a gente tem agora os streamings, né? E tem uma geração que não foi educada e treinada aí pra se viciar na Globo, né? Uma geração que não assiste, né? Que só assiste os streams, né? Quando quiser, na hora que quiser. Quando quiser, na hora que quiser, né? Em partes, pedaços, não ficar ali à mercê do horário que vai passar, né? Vejo pela minha filha, né? Ela chega na casa da avó, às vezes bota num canal normal, infantil desses, de desenho, ela...
vovó, quero ver Simon. Ela, não, filha, não é assim. Aqui é o que aparecia, a gente assiste, né? E ela não consegue entender muito. Esse não é o mundo, vovó. Vovó, deixa eu te explicar como é o mundo. Que louca. Gente, eu não sei qual é o mundo que você vive, mas assim, esse não é o meu. Gente, mas que loucura isso, né? Quem inventou isso? Não, isso aí, ó, filha. Isso aí tá acabando. Não é sempre o que a gente quer na hora que a gente quer. É. E aí eu acho que é um mercado maravilhoso, né, que se abre. E eu acho que a própria Globo, hoje em dia, pela que a gente conversa e estudando muito o mercado, a própria Globo, de um tempo pra cá, entendeu isso e nasceu o Globoplay, né? E falando, uau, né, eu vou perder público aqui, né, se eu não trouxer essas pessoas pra cá. Vou perder, que esse é o caminho, né? E você que já fez tantos trabalhos lá dentro, qual que você sente que foi o teu auge? Sabe aquele momentinho que você fala assim, aqui eu falei, cheguei no lugar que eu gosto. Você tem algum momento na tua vida que eletrifica a tua vaidade, que eletrifica também teu pertencimento com relação ao teu sonho? Tenho, nossa, tenho. Esse que você falou da Malhação. Impressionante, né? Porque também é um produto que, embora tenha sido muito popular, né? Tinha uma coisa... você encontrava as pessoas e falava... o que você tá fazendo? A novela das 9. O que você tá fazendo? A novela das... Caraca, que bacana! Que uau, que demais! Fala, você tá fazendo o quê? Malhação? Ah, legal, 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 né? Como se fosse um produto menor, assim, né? E eu fui fazer Malhação animadíssima, na verdade. Em nenhum momento eu diminuí essa oportunidade. E foi a melhor personagem que eu já fiz. A minha Malhação, ela foi incrível. Era escrita pelo Cal Hambúrguer, né? Realmente tinha essa tinta esse aí, diferencial. Né? Esse diferencial que foi realmente incrível. Mas a minha personagem era muito complexa. Eu tive parceiros incríveis e a personagem, ela passeava pelo humor, ao mesmo tempo pelo um drama danado. Ela era mãe de uma menina adolescente que tinha autismo, ela era Asperger, tinha esse... E ao mesmo tempo também eu fazia par com o Lucinho, o Mauro Filho, e aí era um casal maravilhoso e muito engraçado. E era uma personagem bastante difícil, tinha cenas dificílimas de drama, de uma carga emocional muito Você chegou profunda. a receber alguma crítica negativa? Não, que eu tenha alcançado, né? Que tenha chegado até mim. E durante toda a tua carreira? Já. Como você lida com a crítica, com a frustração de talvez não ter chegado no lugar emocional que você queria ter chegado? Cara, eu nunca recebi assim... Eu nunca fui cancelada, né? Pra gente falar nos termos. Amém, amém. A gente não quer ser cancelada, né? A gente não quer ser cancelada. Mas assim... Querido, com as críticas não tem problema nenhum. As críticas só cancelada eu não quero ser. Eu nunca cheguei... O zero da Patrícia Kogu a gente lida. Sabe? Agora só não me cancela. Cancelada, eu nunca cheguei a ser... Mas eu já recebi críticas, agora eu não... Mas eu não lido mal nesse nível de crítica e tal. E eu sou aquela que... Por exemplo, tem ator que fala, eu não me assisto, eu não gosto de me assistir. Eu acho uma loucura, né? Que eu falo assim, gente... Como não? É o nosso trabalho. Olhar ali e falar, funcionou, isso não funcionou. Errei, foi ruim. Tal, então, não tá indo por um caminho bom. E a novela tá indo por esse caminho, acho que tem que fazer outras escolhas e tal e tal. E as críticas que brotam, elas me levam para esse lugar também. No sentido de... Claro que tem muita coisa que você joga fora, mas pega um volume de gente falando uma coisa semelhante e tal, aí me faz prestar atenção. Talvez eles tenham razão. Mas isso não te torna uma atriz mais racional? No sentido de... Os atores que dizem... Eu não gosto de me assistir. Talvez eles tenham um lugar de... Eu tenho uma pulsão, eu tenho uma verdade. Enquanto o diretor não me conduzir para outro lugar, eu prefiro estar mais conectado com essa verdade. Se eu me assistir, se eu ver o que eu estou fazendo, ou o que as pessoas estão falando, tem uma série de variáveis que começam a entrar na minha pulsão da verdade, que isso pode me atrapalhar. Nesse sentido, como que tu te vê nesse lugar? Não, a mim não atrapalha. Porque eu acho que é uma junção de tudo, né? Por exemplo, eu fiz uma cena com a Daphne, que fazia minha filha na Malhação. E era uma cena em que o pai retornava, o pai que tinha
Ele tinha rejeitado ela quando ele entendeu que ela tinha que ela tinha Asperger. autismo, que ela era Asperger. E aí ele volta já adulto e existe essa cena dela, inclusive, explicando pra ele como ela procedia na vida, dando uma aula e uma lição nele, né? E aí, quando eu fui assistir a cena, que era, na verdade, um apoio, uma coadjuvante nessa cena, eu tava me acabando de chorar. E eu olhei e falei, errei. Tinha que ter sido uma medida menos. Porque o foco era neles dois. A emoção era deles dois. Eu errei a medida, eu errei a tinta aqui. É nesse sentido. A gente é profissional. A gente tem que ter domínio sobre o nosso ofício, porque senão é sobre receber um espírito. Não pode ser só isso. Tem que haver, né? Tem uma loucura aí que a gente tem que aceitar. Não pode ser só racional. Mas é uma organização. É um pouco de loucura e um pouco de matemática também. Um pouco de droga, um pouco de salada, Um pouco né? de droga, um pouco de salada também. Tem que ter, sabe? E eu acho que é nesse sentido que eu pra mim, né? Aí eu tô falando de mim. Que eu acho importante me assistir, sabe? E eu acho que tão bonito isso que você falou de errei a tinta, tá guardado, tá aprendido. E aí, na tua trajetória, provavelmente tu já teve frustrações, né? Sim. O que te fez não desistir até agora estar trabalhando como atriz? Cara, que é difícil, né? Nossa. É muito difícil. Eu ia falar, segura na mão de Deus. Eu falei, não, segura na mão das amigas. Que estão ali também, né? Tipo, Cara, eu acho que é uma crença na minha... É um acreditar na minha vocação, que é vocação, né? Porque isso é uma coisa muito importante também para quem é ator, né? Existe o talento, existe o estudo que tá dentro da vocação. Né? A vocação é muito importante. E aí a vocação, você entende qual é a estrutura do trabalho. Quando eu entendi que, por exemplo, para eu continuar sendo atriz, eu ia precisar ter uma organização, inclusive financeira, porque você não é... Poucos atores foram, né? Que quase nenhum mais né? CLT, né? Contratado, e ter aquela segurança bacana. Tô aqui no meu emprego, vou seguir. Né? Enquanto você não entender... Isso, você também fica um pouco perdido. Aí eu tive uma organização financeira que também me permitiu me organizar emocionalmente, porque senão você enlouquece e você pira. E eu acredito muito no meu trabalho, e aí sem falsa modéstia, acredito muito no que eu planejei pra mim e que realmente esse é o meu ofício. Você chegou a buscar outras alternativas financeiras de negócio no meio do caminho para poder manter esse teu sonho? No começo, sim. Mas foram trabalhos... Não eram carreiras, né? Foram... Aqui eu querendo ser responsável, não querendo diminuir nenhuma função, né? Mas eu trabalhei de garçonete no começo da carreira, eu trabalhei de animadora de festa infantil. E aí depois eu engatei num fluxo de trabalho, e aí também, embora a nossa profissão não seja uma escada, né? Uma escada em ascensão, você pode descer uma rampinha, subir de novo, descer, ficar ali no pátio, subir de novo e tal. Ela é um pouco irregular nesse lugar. Eu fui ganhando um fluxo que foi me permitindo estar focada nisso. Hoje em dia, eu penso, e ainda não entendi o quê, eu tô estudando várias outras coisas que eu acho importantes também. Eu estou estudando roteiro, estou fazendo uma formação de roteiro para ter uma autonomia de projetos. Porque aí a gente pode falar na nossa profissão de muitas coisas, né? A gente pode falar de etarismo, que ainda existe bastante. Então, para eu criar como mulher uma autonomia da minha trajetória. Hoje em dia, de novo, pela primeira vez, eu tô pensando, porque eu já vou fazer 44 anos, então eu tenho uma filha, já tô pensando, como diz a Glaucia, a minha astróloga, né? É o outono da vida, né? A gente já tá planejando daqui a pouco, o futuro. Falando, opa, então, onde eu cheguei aqui e agora, né? Para onde eu vou e de que maneira que eu vou conseguir entrar num lugar que me... A pergunta que não quer calar. Aonde você quer chegar? Qual é o teu próximo objetivo?
Eu acho que isso que eu falei é um objetivo muito concreto. Eu queria chegar num lugar artístico de mais poder. E quando eu falo isso, é estrategicamente para ganhar mais autonomia e abrir mercado para mim e para outras mulheres. Esse é um lugar para mim importante. E combater o etarismo que a gente sofre pra caramba. Então, Explica pra galera é, o que é etarismo e como isso se relaciona com a tua trajetória. sim. Que a gente vive o mundo mas a gente vive num país onde, sobretudo, eu vou falar da nossa profissão, né? Na nossa profissão existe um recorte de idade que é o mais valorizado. Eu costumo falar que o mercado é um pouco viciado, né? Que é essa juventude, né? Em relação às mulheres, isso nem tanto com os homens, atores, né? Depois que você passa, né? Que eles, né, até quando a gente vai fazer um teste de elenco, né? Eu queria uma atriz 40 a mais, né? Já tem um lugar 40 a mais, 50 a mais. Os papéis, eles... A contação de história, né? Dentro de um texto, existem menos papéis disponíveis para mulheres 40 a mais, 50 a mais, esse... vira um funil, né? Quase que imediatamente, né? Porque o que acontece? São histórias, são pessoas que têm uma idade e essas histórias acabam não sendo contadas. Porque, em geral, a gente escolhe contar a história de pessoas mais jovens. A gente não tem histórias de mulheres 40 a mais, 50 a mais sendo contadas. E a gente só vai ter, eu acho mesmo, quando mulheres 40 a mais, 50 a mais estiverem nesse lugar de poder, que é ou escrever essas histórias, ou escolher, sendo diretor, escolher esses projetos que já estejam escritos, ou ser uma pessoa que decide que projeto vai estar no canal, né? E aí essas histórias vão passar a ser contadas. Senão a gente vai continuar nesse lugar, né? De estar sempre em função das histórias dos mais jovens, que quando eu tenho papel é basicamente sobre isso, né? Você é mãe de alguém, você, enfim... nesse lugar, né? E no caminho desse objetivo, de 0 a 10, em que nível tu acha que você está? Eu acho que eu ainda tô no começo. Ainda tô... Porque o que acontece, sabe por quê que eu digo? É porque, assim, antes da gente ser uma dessas mulheres, isso é muito importante também, antes da gente ser uma dessas mulheres, a gente ainda não tá muito ligada nesse movimento, ou a gente acredita que esse movimento etarista não vai nos alcançar, a gente ainda não tá, que é muito o lugar do jovem, né? Então, assim, tem papel pra você ainda tá lá, ainda tá acontecendo muita coisa, né? Então, você ainda não tá muito focada nesse movimento, né? Você escuta, você corrobora, você compartilha, alguém pode falar, bacana, é isso mesmo e tal. E agora, depois que você entra nesse lugar dos 40 a mais, e você começa a prever que isso pode vir a acontecer, você começa a estar mais perto desse lugar, aí sim me acendeu uma luzinha e falou, eu preciso aqui me movimentar para quando eu chegar ali, eu tá em outro lugar. E eu ter autonomia. Eu acho que a grande palavra é autonomia. Acho que para todos nós, né? Mas eu acho que... Eu acho que é o grande balizador, da tua jornada. Quando eu olho pra você como um todo e pensando, inclusive, o motivo pelo qual eu te trouxe, tem esse lugar de alguém que entendeu o seu sonho e se preparou pra viver esse sonho. E dentro desse sonho... e todo mundo da nossa comunidade tem um sonho em algum lugar. Às vezes não é um sonho de ser artista, ser atriz, ou ser bailarino ou jogador de futebol, que são astronautas, né, dos sonhos. Muitas vezes o teu sonho é ter o teu negócio, é sair de um CLT e ser dono do seu tempo. E esses sonhos todos, você precisa estar mirando aonde você quer e como você vai conseguir aquilo. E pra você entender como você precisa dessa autonomia, desse planejamento e dessa autonomia pra fazer, por exemplo, o que tu tá fazendo agora, que eu acho que é o resumo da nossa conversa hoje. Tu tá... agora te aproximando de uma dor que você entende que é uma dor que você vai ter daqui a 10 anos no teu mercado de trabalho. Tu já tá se preparando, tu já tá fazendo o teu curso de roteiro, porque tu já sabe onde que tu quer estar daqui a 15 anos e a autoridade que você quer ter daqui a 15 anos nesse lugar, né? E aí você quer chegar
a ter uma autonomia e um espaço de poder. E não é do dia pra noite que a gente constrói isso. Não. Existe uma... E aí eu acho que é a grande inspiração da tua jornada para os nossos alunos é que vocês entendam que autoridade se constrói no dia a dia. E vocês agora, se vocês querem ser expert, donos de algum lugar, de algum espaço de poder, diariamente, assiduidade, comprometimento com esse disciplina com esse público, para que vocês possam entender que é diariamente que vocês vão construindo essa relação com o público de vocês, para que ali na frente vocês possam ser vistos com poder, com autoridade, com autonomia. Opinião. Então eu queria, na verdade, que a partir disso tu desse um recado final para quem tá nos assistindo, nos escutando. Essas pessoas que estão buscando lugares, às vezes, que podem estar próximo ou não do teu lugar. O que você sente que você aprendeu com a tua jornada? Eu acho, é porque uma vez numa entrevista me perguntaram, eu acho que esse para mim é um grande balizador, eu acho que existe aí uma diferença. Uma vez numa entrevista me perguntaram assim, você acha que você alcançou o seu sonho? E eu falo, mas eu nunca tive um sonho, eu sempre tive um objetivo e uma meta. E eu acho que tá aí a diferença. E a partir do momento que você tem um objetivo e uma meta, a base da sua escrita, a base da sua pirâmide é o que eu preciso fazer para chegar ali, né? Entendendo que temos qual é a minha estratégia. E existem fases, né? Existem etapas a se cumprir. Então, quando você for realmente responsável com a sua meta e com o seu objetivo, e você for responsável, seja responsável e honesto com o seu desejo, e aí se comprometa. E se comprometa verticalmente com ele. Aí grandes chances e seja permeável. No sentido de, também às vezes, eu passei por isso também. A gente traça um objetivo e você fica um pouco obcecado, mas você tem que entender que no caminho também vão acontecendo coisas, olhe para o lado, assim, que podem ser coisas que venham para agregar e não necessariamente, porque às vezes não necessariamente é uma linha reta, né? Existem, até atuando, né? A gente fala, eu preciso chegar nesse lugar. As curvas, elas ficam interessantíssimas também, né? Elas dão camada, elas dão complexidade para o personagem e para a nossa trajetória também. Então, acho que, para mim, essa é a grande lição. A gente tá sempre olhando pro público e vendo, tá funcionando, não tá funcionando, muda a estratégia para funcionar mais. E para mim, é matador isso que você falou. Transforme os seus sonhos em objetivos. E comece a pensar em como você vai chegar até lá.